Olá, meu querido, bom dia, tudo bem? Aqui eu quero registrar, meu querido, mais uma vez, eu estou aqui no meu litoral, aqui no nosso litoral, né? Aqui do estado do Espírito Santo. Aqui é um lugar maravilhoso, um lugar muito lindo, não é? E aqui eu aproveitei que essa semana eu estou em casa. Essa semana, o resto da semana, graças a Deus, eu estou totalmente tranquilo, de folga e sem trabalho, não é? Nenhum. A não ser estudar a Bíblia, gravar vídeo e também produzir algum conteúdo para os nossos irmãos, nossos amigos. Meus queridos, veja bem, eu estava me lembrando de uma coisa muito importante, que uma certa feita, um certo aluno, ele estava fazendo uma faculdade, né? Aprendendo a tocar piano. E nessa faculdade, ele tinha ali o seu mestre, não é? Então, quando ele se formou, estou caminhando aqui em cima das pedras, né? E tem que ter bastante cuidado. Ainda mais que eu estou calçado, estou de sapato, né? E aqui é um lugar muito lindo, um lugar muito maravilhoso. Só para você ter uma ideia, ó, o meu litoral aqui, ó. Olha que coisa linda. Então, meu querido, este aluno, quando ele terminou a faculdade, ele foi fazer uma apresentação. E nessa apresentação estava ali toda a plateia, não é? E um show que ele ia se apresentar. Era a primeira apresentação dele assim que ele terminou a faculdade. E ali estava a plateia e ali estava o seu mestre, né? E ele, empolgado na sua apresentação, ele estava ali louco para colocar em prática aquilo que ele aprendeu durante a sua estadia na faculdade. E nessa apresentação, ele tinha o dever e a obrigação de apresentar ali tudo que ele tinha aprendido. E na hora da apresentação, todos, né, o povo ali presente, apreensivo, né, e o povo estava ali louco para ver justamente aquilo que o rapaz tinha aprendido. Então, inicia-se o show, inicia-se o concerto. E ali naquele concerto, ele tocou e a plateia toda aplaudiu. No final, todo mundo aplaudiu, todo mundo achou lindo, todo mundo achou maravilhoso, né? Mas sabe de uma coisa? Aquele rapaz, aquele jovem, enquanto as pessoas comuns estavam aplaudindo ele estava tranquilo e estava apreensivo, porque faltava alguma coisa. Faltava o quê? O seu professor e grande mestre, que estava ali na plateia, também precisava aplaudi-lo. Mas enquanto aquele jovem não viu o seu professor, o seu mestre ficar de pé e aplaudi-lo, ele não estava satisfeito. Chegou um momento, no final do show, no final da apresentação, aquele mestre, aquele professor ficou de pé e o aplaudiu. Aí aquele jovem, com a expressão de satisfação, ele abaixou a cabeça, fez aquele gesto, né, de submissão, aquele gesto, né, de aprovação, e aí ele ficou satisfeito. Aí toda a plateia, quando viu o seu mestre, o seu líder, né, batendo palma para ele, aí toda a plateia também foi aplaudir e abraçar aquele rapaz. O que eu quero dizer com isso, meu querido? O que eu quero dizer com isso? Quando Jesus Cristo
Ele veio ao mundo para mudar todo aquele sistema religioso que havia na época, aquele sistema da lei que havia na época, em que as pessoas só poderiam, não é, adorar ao Criador se tivesse que matar ou levar algum animal morto para o santuário ou para aquele templo que representava a lei. Eu pergunto uma coisa para você: quem que associou a adoração a Deus com religião? Quem associou isso? Será que foi Deus? Será que foi Jesus? Ou será que foi os homens? Por que que a religião ou os religiosos não aceitam de forma alguma que a adoração a Deus, o verdadeiro adorador, ele não pode associar a sua adoração ao Criador com denominação ou com religião? Por quê? Porque Deus, quando mandou o seu Filho Jesus, ele veio justamente quebrar aquele paradigma de que a verdadeira adoração, ela inclui nome de religião ou nome de denominação. Não, isso na verdade não deveria existir, porque o verdadeiro adorador, ele adora em espírito e em verdade. Ou seja, o verdadeiro adorador, ele adora a Deus na beleza da sua santidade. Então, quando você percebe isso, você começa a se interrogar: como que o homem associou a adoração a Deus ao nome de religião ou nome de denominação? Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que não encaixa, tem alguma coisa que não está certo. Ou seja, se para nós adorarmos ao verdadeiro Deus, ao verdadeiro Criador, nós temos que estar vinculado a uma religião ou a uma denominação, então esse tipo de adoração está errado. Esse tipo de adoração não está certo. Por quê? Você já parou para pensar por que que os religiosos e os líderes religiosos, eles não aceitam que são adoradores de Deus se não tiver vinculado essa adoração com uma religião ou com uma denominação? Você já prestou atenção que os igrejados e os templados, eles dizem que nós, que não frequentamos uma denominação, nós não somos cristãos. Nós estamos fazendo errado. Mas por que que eles dizem isso? Porque eles associaram a verdadeira adoração com um templo religioso, com o nome de uma denominação. E não é isso que a Bíblia diz, queridos. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não ensina que o verdadeiro adorador, ele tem que estar vinculado a uma religião, a uma denominação. Por quê? Porque se Cristo, quando veio, se Jesus, quando veio, ele já veio desassociar a verdadeira adoração do sistema religioso, então quem que reconstruiu ou quem que vinculou a adoração a Deus com justamente o templo religioso ou a um sistema religioso? Foi justamente Constantino, no século IV, quando ele, no concílio de Nicéia, ele associou a adoração a Deus, né, com novamente os dogmas da lei. Mas tem muito crente que não sabe disso. Tem muito crente que acha que ser adorador precisa frequentar um templo religioso. Não, isso não é bíblico, isso não é mandamento de Deus, isso é uma ideologia humana. E essa ideologia humana, ela não está associada à verdadeira adoração, porque a verdadeira adoração, ela nunca poderia ser associado ao nome de uma denominação.
Se alguém disser assim, algum crente disser, não, irmão Alberto, mas o senhor está errado, nós temos que pertencer a uma entidade religiosa, porque quando as pessoas perguntam de qual igreja que nós somos, de qual igreja que você é, a qual igreja você pertence, nós temos que dizer a qual igreja que nós pertencemos. Aí eu te pergunto, para você, o que é igreja? Igreja para você é instituição? Igreja para você, ela tem nome? A verdadeira igreja de Deus, você sabe qual é? A verdadeira igreja, ela recebeu o nome daqueles que verdadeiramente se achavam igreja. Igreja na Bíblia nunca foi instituição religiosa. Igreja na Bíblia nunca foi nome de convenção, nunca foi nome de denominação. Então eu vou te perguntar uma coisa. Se você acha que igreja, então, é uma entidade religiosa, me diga uma coisa, queridos. Qual entidade religiosa que Cristo pertencia? Qual entidade religiosa que os discípulos pertenciam? Qual entidade religiosa que Paulo pertenceu? Você poderia falar para mim qual era a instituição religiosa que Paulo pertenceu, que Jesus pertenceu, que os discípulos pertenceram? Não, querido. A igreja de Cristo, ela é constituída de pessoas, mas essas pessoas, quando adoram a Deus, não precisam estar vinculados a uma denominação ou a uma entidade religiosa. Sabe por quê? Porque o verdadeiro adorador, ele adora a Deus em espírito e em verdade. Ele não adora a Deus na beleza do terno do pastor. Ele não adora a Deus na beleza do templo que ele congrega. Ele não adora a Deus de acordo com o seu sapato, de acordo com a sua gravata, de acordo com o carro que ele vai para o templo. Não, a verdadeira adoração, ela é feita na sua casa, é na casa do seu vizinho, é na varanda do seu parente. A verdadeira adoração pode ser na sala da sua casa, pode ser no banheiro da sua casa, pode ser na cozinha da sua casa. A verdadeira adoração nada tem a ver com o templo religioso. A verdadeira adoração tem a ver com propósitos. É o propósito com que você adora que significa para Deus. O grande significado da adoração não está no templo religioso. O problema é que o evangélico, não é, judaizante, ele acha que tem que estar vinculado a um templo religioso por causa da sociedade. Mas não, queridos. O outro rapaz que se formou, ele só ficou satisfeito quando o seu grande líder e mestre o aplaudiu. Vem cá, você acha que Deus está te aplaudindo por você estar contradizendo a Bíblia? Você acha que Deus está aplaudindo você quando você diz que adora a Deus, mas está associado a uma religião, a uma denominação? Você acha que esse tipo de adoração é certo? Você acha que o seu grande mestre, o Deus criador do céu e da terra, ele está satisfeito com você porque você associa a adoração com religião? A adoração você associou ela com o templo físico? E deixa eu te falar, e para onde que vai capítulo 7 de Atos, versículo 48 e 49, que Estevão, antes de morrer, ele diz que o Altíssimo, sendo o Senhor do céu e da terra, ele não precisa ser adorado em templo físico, porque ele não mora ali. Se a terra é o meu trono, e se a terra é o estrado dos meus pés, se o céu é meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés, que casa que vocês acham que pode fazer para mim? Que casa que vocês acham que pode fazer para mim? Disse o Criador. E Atos 17, versículo 24 a 25, Paulo dizendo assim: o Deus que eu conheço, o Deus a quem eu sirvo, ele não adora, ele não é adorado, ele não habita em templo feito por mão de homem.
como tivesse precisando de alguma coisa, e nem tão pouco ele é servido por mão de homem como se tivesse necessitando de alguma coisa. Meu querido, eu te pergunto, você tem a Bíblia na sua vida como base de tudo? Então por que você não acredita nem no que está escrito? Você não acredita na Bíblia, você não acredita no que está escrito. Sabe o que você acredita? É naquilo que o seu líder te ensina. É aquilo que o seu pastor te ensina. Mas você não faz questão de ir buscar na Bíblia se o que ele te fala está certo ou se está errado. Se tem coerência com a Bíblia. O problema seu é que você não foi treinado. Você não foi treinado para estudar a Bíblia. Você foi treinado para frequentar um templo. Você não foi treinado para estudar a palavra, para adorar a Deus em espírito e em verdade. Você foi treinado para seguir um templo físico, achando que seguindo esse templo físico, você poderia estar adorando a Deus. Só que você se enganou. Durante 45 anos da minha vida, eu também me enganei. Eu lia a Bíblia, mas eu não fazia questão de entender ou querer entender a Bíblia. Quando Deus me colocou lá no hospital, 3 dias em coma, foi ali que Deus me mostrou e falou: agora eu vou te mostrar o que é a palavra. Já que você despertou seu interesse, eu vou te mostrar. E foi a partir daí, meu querido, foi a partir daí que a minha decepção com o sistema religioso aconteceu. E foi a partir dali que eu passei a ter uma experiência com Deus que eu não tinha muito antes mesmo de eu começar a entender a palavra. Aí, meu querido, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Eu comecei a estudar. Foi aí então que Deus me despertou para o entendimento. E eu comecei a entender que a verdadeira adoração a Deus nada tem a ver com o sistema religioso. Constantino, aquele imperador romano, no Concílio de Nicéia, em 325, ele instituiu isso que está aí, e o povo acredita que Deus, ele precisa que o povo esteja dentro de uma denominação, dentro de uma religião para adorar a ele. Mas quem disse que a adoração verdadeira está vinculada a um templo religioso? Quem disse isso? Pare para pensar, meu querido. Analise as coisas. E aí você vai descobrir na palavra que essas verdades que você conhece, na verdade, não são verdades, são mentiras. Desculpe o trocadilho de palavras, tá? Essa verdade que nos ensinaram é pura mentira. E eu quero deixar aqui, terminar o vídeo com essa paisagem maravilhosa. Ali está a Boca da Barra, né, da minha cidade, onde os barcos entram trazendo alimento para as pessoas, tá? Vem desse marzão de Deus aqui, ó, nosso litoral capixaba, sul do Espírito Santo, e entra ali, ó, a minha cidade Piúma, Espírito Santo, não é? Entra ali naquela Boca da Barra, e aqui atrás está a nossa cidade de Piúma, Espírito Santo. Muito obrigado, meu querido, e aprenda uma coisa: Deus não habita em templo feito por mão de homem. Sabe por quê? Porque eu e você, nós temos Deus como essência dentro de nós, sem precisar do aval, nem do crivo da religião e nem do ministério dos homens, porque nós já vivemos o ministério do Espírito. Por quê? Porque Deus é Pai dos Espíritos, Deus não é Pai da nossa carne. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículo 22 e 23. Lá você vai aprender o que eu estou falando, tá bom? Fique na verdadeira comunhão do nosso autor e consumador da nossa fé. Graça eterna. Amém.